Vamos aos destaques da edição de hoje, quinta-feira, 8 de maio de 2025. O prefeito Silvio Mendes declara que dívida da Prefeitura de Teresina chega a 3 bilhões de reais. É o rombo financeiro aqui na capital. E ainda a Polícia Rodoviária Federal e órgãos de trânsito realizam a abertura da campanha Maio Amarelo de 2025, viu? Ações relacionadas ao trânsito da capital e no interior do estado. Um mês dedicado ao trânsito aqui em todo o Brasil, né? Campanha Maio Amarelo. Você participa conosco, 2106-9927 é o nosso telefone. Você interage conosco, deixa o seu recado, a sua denúncia, a sua sugestão de pauta, o seu elogio, a sua crítica. Fique à vontade para interagir conosco no programa, viu? Vamos mostrar aqui, vamos destacar também, rapidamente, algumas manchetes, né? As manchetes, na verdade, da edição de hoje do Líder em Credibilidade, Jornal Dia. Vou colocar aqui daqui a pouco na tela para você, mas só destacando e ouvindo aqui a análise dos nossos comentaristas, viu, a manchete também sobre a situação financeira da Prefeitura de Teresina. A Prefeitura suspende nomeações para cortar despesas após rombo de 3 bilhões de reais. E o prefeito fala em cortar na carne e que serão tomadas medidas amargas para cortar os gastos. Para você ter uma ideia, a dívida do município de Teresina, o rombo financeiro, chega a mais da metade do orçamento, do valor do orçamento anual da Prefeitura. O orçamento é de pouco mais de 5 bilhões para o custeio da máquina pública, para os investimentos, para o pagamento da despesa com o pessoal. E só esse débito, esse rombo financeiro, que é formado aí por várias situações, entre elas empréstimos, restos a pagar, situações com fornecedores, tudo isso ultrapassa a marca de 3 bilhões de reais e a situação é preocupante nas contas do Palácio da Cidade. Eu tenho um comentário a fazer em relação a essa questão do... Inclusive a gente estava aqui no in-off quando você entrou no estúdio, e dá um bom dia aqui ao João Magalhães. Ainda bem que eu disse, não sei se é o Vitor, não sei se encerrou as férias, eu sei que o João voltou mais redondo aí das férias. Bom, essa questão aí do rombo, na segunda-feira o prefeito anunciou que era um rombo em torno de 1 bilhão de reais, né? E ontem, para nossa surpresa, ele anunciou que o rombo era bem maior, algo em torno de 3 bilhões de reais, chegou a nominar que tipos de despesas eram essas, e despesas essas que precisam ser investigadas e apuradas. Agora fica uma grande interrogação. Aonde é que estava a comissão de transição no ano passado? Quando se ganha eleição, tem uma lei estadual que obriga a gestão que está ainda no exercício do mandato a apresentar nomes e a gestão futura apresentar outros nomes para adentrar no que seria a máquina pública, para ter conhecimento não só das receitas, mas do que está em andamento, né, sendo executado pela Prefeitura Municipal de Teresina. Essa lei ela vale para todo o estado. Eu estou falando aqui especificamente de Teresina, porque nos criou incertezas. Como é que se entra numa gestão com informações assim? A Prefeitura está funcionando, está a pleno vapor, cheio de problemas, e aí, na minha opinião, tem um pouco também de midiático isso aí, tá? Né? É momento de conversa com categorias, tá, para reajustes, tá aí à beira aí da porta, batendo nossa porta, uma greve no transporte, os usuários de ônibus não aguentam mais essa situação, bem como os funcionários, cobradores, motoristas, que não têm a segurança nem salarial, muito menos laboral. Então fica essas interrogações para que a gente possa aqui, no decorrer do programa, discutir, dissecar mais. Só dizer rapidamente que em relação a essa questão do transporte, ela é algo que vem há décadas, e assim, eu quero até isentar aqui o poder público dessa questão entre laboral e patronal, porque o que ocorre? A não negociação, o não acordo é em virtude do CETUT não ter compromisso com a sua categoria, com seus funcionários, é um fato. Agora, o que me preocupa em relação a toda essa questão que envolve aí a celeuma de estar aumentando a cada dia que passa, João Magalhães, os rombos deixados pela gestão anterior, é exatamente aqueles que estão aliados do prefeito. Porque assim, nós temos aí um cara que não era nem para encostar perto do prefeito, chamado
Bruno Vilarinho, o líder do prefeito. Esse aí era um dos que estava atolado até o cangote, até o pescoço, na gestão anterior, meu amigo. E ele, de afundar uma gestão, ele tem experiência. Afinal de contas, lá em Palmeiras, quando o pai dele foi prefeito, deixou ele lá com a chave da prefeitura na mão, ele deixou a prefeitura só o Langanha, em frangalhos. E aí o que ocorre? O prefeito precisa começar a se desvencilhar dessas pessoas que estavam na gestão anterior, que agora estão na base, ou no secretariado, ou dando sustentação, que eu acredito que acabam até atrapalhando a investigação de como é que realmente era a situação da gestão anterior. Chico Gomes, bom dia para você, bom dia para o Natan, para o Gustavo e claro para toda a nossa audiência. Obviamente não vou ser repetitivo, então só para diferenciar um pouco do que os colegas já falaram sobre essa dívida, sobre esse rombo, lembrar primeiro Melhorou o áudio, Natan? Lembrar primeiro que uma situação dessa de rombo, de desastre financeiro para uma dívida de 3 bilhões, ela não é feita da noite para o dia. Isso é uma consequência de irregularidades, aí entra a má gestão, mas também tem corrupção, pode ter certeza, de forma continuada, né? Nenhuma prefeitura chega a um rombo de 3 bilhões por algo que foi ocasionado num período curto. Pelo contrário, é um período enorme de falta de planejamento, de má gestão, mas com certeza também tem irregularidades. E aí a gente pergunta, porque a gente tem hoje na estrutura do Estado brasileiro os tribunais de contas estaduais, a gente tem Ministério Público, a gente tem a Câmara de Vereadores, obviamente que é um poder político, mas tem como missão fiscalizar, a gente tem a Polícia Federal, a gente tem, enfim, várias instituições, e a gente fica se perguntando, cadê esse pessoal, né, que parece que não cumpriu o seu papel no que diz respeito a fiscalizar a aplicação do dinheiro público, porque se a prefeitura chega a um desastre financeiro de ter uma dívida de 3 bilhões de reais, pode ter certeza que foram várias irregularidades, má gestão praticadas de forma continuada. E aí, se ninguém for responsabilizado, né, pode ter certeza que é a velha história. É a impunidade que incentiva a prática continuar ocorrendo. E aí, claro, a gente não está aqui apontando o dedo especificamente para uma pessoa, porque até um desastre como esse não é praticado por uma pessoa específica. Isso aí é um time, é um conjunto, né? O montante é muito alto. Ninguém sozinho conseguiria causar um dano, um desastre como esse. Então era só para diferenciar um pouco do comentário dos colegas. E para concluir, lembrar que, claro, a gente reconhece que a situação é de terra arrasada, mas a gente teve um processo eleitoral em outubro do ano passado, os candidatos sabiam que a situação não era boa, na época apresentaram propostas para a população, um grupo saiu vencedor, né, que é o grupo que hoje comanda a gestão de Teresina. É claro que esse grupo tem que ter a responsabilidade de fazer o planejamento, mas o que a população quer é que os serviços essenciais sejam prestados. E, claro, a atual gestão tem essa obrigação, né? Claro, ser transparente no que diz respeito ao tamanho da dívida, mas garantir que a máquina não fique paralisada, porque quem for à unidade básica de saúde hoje precisa ter atendimento médico, precisa ter hospital, assim como também todas as outras áreas, inclusive o transporte público. Daqui a pouco nós vamos mostrar a fala do prefeito Silvio Mendes sobre esse assunto. O prefeito, inclusive, vai detalhar as ações que vão ser feitas nesse primeiro momento para tentar estancar essa sangria nas contas públicas do Palácio da Cidade. Só para finalizar e corroborar aqui com os dois colegas aqui da bancada, o prefeito chegou a citar contrato de boca, né? Teve uma senhora dona de uma construtora que esteve em audiência com ele, algo em torno de R$500 mil a dívida de um asfaltamento em algumas ruas da Zona Sul de Teresina. Agora eu queria, só para finalizar, esse tipo de prática ela não é incomum não, ela é comum. Porque se a construtora fez esse serviço é porque algo já havia acontecendo, era feito o contrato e depois feito a burocracia da contratação. E isso não é exclusividade da gestão pessoa. É bom que se diga isso. Agora, que sirva de exemplo para que os gestores
tomem mais atento, né? Sejam mais responsáveis com a coisa pública. Agora, Zona Sul, aí tem boa parte dos vereadores que participaram da gestão passada, inclusive atuais, isso tudo precisa ser apurado. Participação conosco pelo telefone 2106-9927, quem fala? Muito bom dia, Natan. Saúdo a todos na pessoa do Gustavo. Muito prazer, eu sou Carlos Amorim. Bom dia, Carlos. Na questão da transição, há uma exiguidade muito grande de tempo. Não se pode defenestrar um rombo desse em 15, 30 dias. E foi mencionado, não pode ser realizado um rombo dessa magnitude em pouco tempo. Lógico que não foi em pouco tempo. 4 anos, o dinheiro saindo bem de sacola, dinheiro saindo bem de envelope. Eu, por exemplo, conheço. Eu estava na Secretaria de Comunicação, quando era aquele blogueiro, e o rapaz disse lá, eu ia aceitar metade que me deram agora, e lá um envelope e passar para ele. Entendeu? Então é isso tudo. 1 é pouco, 2 é razoável e 3 é demais. 3 bilhões. Eu ouvi o pessoa dizendo, não, eu vou convocar os meus afiliados. Não, o único responsável por isso é o José Pessoa Leal, o Zezinho da Água Branca. Ele é que tem que ir pro pau, ele tem que ir pra cadeia, ele tem que responder. Ele é que estava com a caneta na mão, autorizando tudo, inclusive fazendo empréstimos, deixou ainda uma lacuna impreenchível, terrível, é que ele assumiu o compromisso com Teresina de aprender francês para ir para França, para Paris, entendeu? Para fazer mais um empréstimo de um banco francês que esteve aqui, a sua comissão, para contribuir com essa roubalheira que está dando um trabalho imenso ao prefeito de Teresina. Um abraço, até breve, eu sou o Carlos Amorim. Obrigado, Carlos Amorim, pela tua participação. Tem mais participação aqui, mandando um abraço ao Anderson, motorista de aplicativo. Bom dia, pessoal, já estou na ativa. Netão do Frango, direto de Demerval Lobão. Alô, equipe, aqui é o Neto do Frango. Bom dia a todos. Ligadinho com todos. Agora, Natanael, ainda falando em doutor Pessoa, como o Carlos Amorim citou, ontem ele falou à imprensa e ele disse que é tudo falácia, não tem documento, não é tudo isso que estão dizendo. Agora, e ele dizer que confessou que faltou experiência da parte dele, mas que ele não cometeu irregularidade. Agora sim, eu discordo dele dizer que faltou experiência. Alguém que já estava no parlamento há tantos anos não é tão inexperiente assim. E aí, ele pode até não ter cometido irregularidade, mas deixou cometer, inclusive saindo de dentro de casa. O filho, a Sol, que é parenta dele também, lá eles meteram, foi a mão, os pés e o pescoço. Os caras entraram pobres de gritar e saíram milionários. Então, assim, você não consegue... morar fora do país é algo muito caro. Você não consegue, em 4 anos, como secretário de uma pasta em um município, uma capital pequena como Teresina, você não consegue juntar um patrimônio em 4 anos para ir morar fora do país. Houve alguma coisa e o cara não saiu com a mão abanando. O cara tá trilhardário. E aí? Ele tirou dinheiro de onde? Foi o João Magalhães que deu? Foi o Gustavo? Foi o Natan? Certamente foi do erário público. Isso é um fato. E é o que ocorre? É necessário que as coisas sejam apuradas de fato e os responsáveis devolvam ao erário público e... que como uma cadeia também, que é para poder servir de exemplo. Participação conosco pelo WhatsApp, tem participação, vamos ouvir o povo. Bom dia a todos, comando geral, Fernando Bela Vista. Natanael, Chico, João Magalhães, bom dia. É uma vergonha se realmente a greve acontecer amanhã. Eu sei que os trabalhadores têm todo o direito de se manifestarem, mas infelizmente é a população que vai pagar o preço se acontecer mesmo a greve amanhã. Então, o prefeito tem que colocar ônibus
alternativa, porque pelo jeito a greve realmente vai acontecer amanhã. Bom dia. Bom dia, Fernando. Obrigado. Nós vamos atualizar, viu? Até buscar informações atualizadas sobre essa situação. Tem mais participação pelo WhatsApp? Bom dia, Natan. Bom dia, Chico. Bom dia, Gustavo. Tudo que está acontecendo nesse país, né, seu Gustavo? Se o doutor Pessoa deixou essa dívida todinha aí, porque ele já começou errado em ter botado os filhos, todo mundo, né? Ele botou o filho, a esposa acabou com a fundação, né? A esposa do doutor Pessoa estava lá, botou um rolo de amigo, um rolo de parente, começaram ganhando 15, depois já estava ganhando 25 mil, deve ter desviado muito dinheiro, né, meu amigo? Aí só se a Polícia Federal prender logo a família do doutor Pessoa todinha e dar conta desse dinheiro. Tá igual o roubo aí do INSS. O governo vai devolver o dinheiro dos aposentados. Tem que devolver, vai ter que devolver mesmo. Mas também tem que tomar o dinheiro de quem roubou, né, meu amigo? Porque o dinheiro foi todo para fora. A mulher fez 33 reais levando mala cheia de dinheiro. E ninguém olha essas malas, né? É incrível, né, esse negócio. Ô, Gustavo, você aí que é bem entendido aí. Eu fui tirar, Gustavo, meu registro de casamento, que agora eu não sei para que isso, que antigamente o registro de casamento, nascimento, valia pro resto da vida, né? E eu paguei R$168, que há um mês atrás custava R$100. Tá certo isso, seu Gustavo? Bom dia, meus amigos. Tem que atualizar, né? Parece que vale agora vale 10 anos, né? Cada 10 anos, né? Certidão de nascimento, certidão de em casamento. virtude da nova carteira nacional, que está unificada, é cobrado alguns documentos digitalizados por conta da plataforma também, da inserção dos dados. Não é só levar a pessoa que está fazendo o RG, ver e você dizer o número, não. Fica também arquivado no banco de dados do Instituto de Identificação toda essa documentação. Agora, um adendo aí sobre essa questão da Prefeitura de Teresina, a Polícia Civil, viu, João, Chico, Natan, abriu um inquérito para apurar uma suposta fraude na S-Trans. Sumiram 2.000 multas do sistema do banco de dados da S-Trans. Só fica aí um adendo para que a gente, no decorrer também do programa, possa dissecar também esse ponto, dentre tantos que temos aqui. Participação pelo WhatsApp. Então, assim. Bom dia, Natan. Bom dia, João Magalhães. Bom dia, Gustavo. Bom dia a todos aí da bancada. Josenildo aqui do Disseu. Fala, Josenildo. Você não se lembra de uma entrevista que o João Henrique deu antes das eleições? Aliás, antes não, já depois das eleições, na transição, que hoje o atual prefeito ia assumir a prefeitura com grande dificuldade, né? Sem dinheiro em caixa, sem nada. Ele falou isso aí, foi bem claro ele. Você não se lembra disso, não? Bom dia. Valeu, Josenildo. Eu lembro, mas ninguém imaginava que o rombo era desse tamanho também, né? Acho que nem o prefeito sabia. Josenildo, rapidão. Bom dia a você, bom dia a todos os rádio ouvintes mais uma vez. Uma questão é a transição, ela vai até bem próximo da posse. Então você tem que ter acesso às informações para que você tome medidas que, se forem necessárias, no início da gestão. O que está sendo questionado aqui é que nós estamos no mês de maio e a Prefeitura, de janeiro a abril, já arrecadou quase 1 bilhão e 700 milhões de reais. Tem um serviço da dívida, tem contratos a serem cumpridos. Agora, essa auditoria ela devia ter sido iniciada ainda em janeiro e não agora. Participação pelo telefone 2106-9927, quem fala? Bom dia, eu falo Brida Psá. Fala, Fábio. Gustavo Henrique, você, Natan, Fábio Brida Psá. Um alô para o professor Cássio João Gomes Monte Castelo, Tenente Ergon Melhor, Coronel César Lopes Melhor, Yasmin Luiz Matador, e Francisco Ari Terceiro Distrito, Fred Massaro na linha 259. Mas eu me lembro, viu, minha gente, tem gente que vai zangar comigo, que o senhor Roberto Rios disse que quem tinha quebrado a prefeitura era o PSDB, viu? Agora o PSDB está extinto, ninguém mais fala mais em PSDB, viu? Ele disse várias vezes que quem tinha deixado um rombo na prefeitura foi o PSDB. Agora já estão jogando o doutor Pessoa, aí o povo fica com a cara de palhaço, Quem vai pagar esse rombo é o povo, E outra coisa, eu vi o Coronel Rubio dizer, antes de sair do Comando Geral da Polícia, na Secretaria de Segurança, que tinha 9 milhões e meio de motos. Comprado. E veio uma moto na cidade, viu? Obrigado, Fábio da Psá, obrigado. Valeu, Fábio, obrigado. Tem mais participação no WhatsApp.
Bom dia, Gustavo. Bom dia, meu amigo Natanael. Aqui é Evandro Marques, aqui da Zona Sul de Teresina. Fala, Rapaz, Evandro. vendo aí a situação da prefeitura, onde o prefeito simplesmente colocou uma situação, infelizmente, aí, degradante, mas dizer assim, eu fico muito preocupado com relação à questão, já estava preocupado com relação a Teresina, porque foram feitos alguns empréstimos, sobretudo, para onde foi esse dinheiro, né? A aplicabilidade desses recursos. O governo do estado também tem feito alguns empréstimos e creio eu que o governador Rafael é um homem muito ciente, um homem muito centrado, um homem muito equilibrado, e acredito que não vai colocar o nosso estado também numa situação na qual Teresina ficou. Então, acredito muito na postura do nosso governador, na seriedade com relação a esses empréstimos e, sobretudo, a aplicabilidade, como disse, do recurso. Mas dizer assim, Gustavo, todos os candidatos que estavam disputando a eleição a vereador pela base da prefeitura, Gustavo, não teve nenhum que fez uma campanha franciscana. Todos eles foi feita com muito dinheiro, com muito recurso, subindo e descendo morro, aí, como diz o dito popular, não tinha dificuldade, não. E aí, assim, hoje a gente vê a situação da prefeitura do jeito que está, o prefeito Silvio Mendes colocando, alardeando logo cedo, e ele está correto, de dizer o que é que aconteceu, mas, sobretudo, cabe aí a Polícia Federal de entrar no caso e investigar cada pasta, meu amigo. Valeu, Evandro. Rapaz, o Evandro gravou aqui numa correria danada que eu até fiquei cansado né? aqui. Ele, como viu que ia mandar um áudio longo, ele resolveu acelerar. Valeu, Evandro. Tem mais participação, Vamos colocar o povo. Bom dia, amigos do Comando Geral. É Edilson Parque Sul. Olha, fala, Edilson. Eu acho o seguinte, que cadê o TCE? Por que o TCE não fiscalizou essa situação antes? Por quê? É porque, sabe o que é? O TCE só quer fiscalizar a prefeiturazinha pequenininha do interior. Ele não se importa, ele fecha os olhos para a prefeitura de Teresina. Por isso que acontece esses desmandos na prefeitura. E o doutor Silvio, que entrou com tanta vontade de trabalhar, cadê? Disse que ia resolver o problema do transporte. Cadê as vans que ele prometeu para botar nos bairros? Será que ele esqueceu de tudo isso ou ele está com medo de peitar o Setut? Valeu, Edilson. Obrigado pela tua participação. Tem mais uma participação no WhatsApp, daqui a pouco mais telefone. Bom dia, Natan. Bom dia, Chico. Bom dia, ouvintes do dia. Bom dia, Gustavo. Ei, Chico, lembra aquele buraco no início da Kennedy, que tinha um galho, o buraco da Água de Teresina? Pois pronto, o bicho voltou de novo. Ali dá um perigo. Os carros estão desviando do galho lá, tá confusão danada. O Domingo de Pado, Arrego, continua a mesma. Matagal tem em cima, por lado agora, a água vazando. Falei com eles ontem, deram 24 horas para estar resolvendo o problema, e até agora não apareceu ninguém. E a água potável indo embora lá, a esmo, viu? Bom dia a todos. Murilo Morros. Valeu, Murilo. Obrigado pela tua participação. Rapaz, o Murilo é um lutador aí da rua Domingos de Pado região leste. Rapaz, agora, essa rua aí tem problema demais, moço. Agora, só fazer um alerta aí, esses buracos em via de alta movimentação é um risco iminente de um acidente grave. Porque muito grave. Há bem pouco tempo atrás aqui na rua 13 de Maio, que é uma rua não tão movimentada, tinha um buraco, o motoqueiro foi desviar do buraco, bateu de frente, colidiu de frente com um carro, quase que o motoqueiro morria, né? Tá até hoje doente, já está com uns 4 meses, está sequelado, possivelmente não volte à normalidade. Quem é que vai pagar essa conta? Quem é que vai cuidar de salvaguardar a renda dessa família que está com o patriarca doente e vai ficar inválido? Então é necessário que se tenha uma certa agilidade, uma celeridade quando surgir... Agilidade, fiscalização, exatamente, quando surgir essas necessidades. Imputar responsabilidade para quem faz uma obra que não conclui de forma da qualidade que a lei requer, né? Exatamente. E aí, o que ocorre? É necessário que alguém faça algo. E aí nós temos aqui um poder fiscalizador que é a Câmara Municipal. Eu não vejo um vereador andar nos bairros para fiscalizar a situação das comunidades. Eu não vejo um vereador andar no UBS, numa UPA, para dizer, ó, gente, aqui está errado, eu não vejo. Mas no período da eleição sai prometendo o céu e a terra. E quando passa a eleição, você não vê esses caras presentes nas comunidades. Então, vamos cobrar aqui. Os vereadores, não vou dizer todos, né, mas alguns vão estar em caldo de pinto, porque no decorrer desse ano, sobre esse rombo em Teresina,
Não é, eles vão estar em caldo de pinto, não é para fiscalizar, não, porque uma parte dessa Câmara é a mesma que participou da gestão passada e que está dando sustentação à atual gestão. Não é? E um detalhe... Falando bem lembrado aí, a prova é tanta que nós tínhamos um embate na legislatura passada, onde o Ismael estava fazendo algumas cobranças. Meu amigo, o vereador Bruno Vilarinho, foi para cima com 200. E agora, quando falou em convidar o prefeito a vir à Casa Legislativa, meu amigo, o Bruno Vilarinho, não é, ou seja... Tem vereador aí, meu amigo, que está aqui se tremendo com medo de sobrar para ele. A comissão que o prefeito baixou, né, um decreto para poder fazer a devida apuração, acompanhar essa auditoria, que eu ainda não sei, porque tem que ter auditores no meio, de fato, pessoas isentas. Agora, eu acho que o prefeito deveria, ao nominar e nomear essa comissão, tinha que colocar pessoas isentas, totalmente, que não tivesse nenhum vínculo com a gestão passada, para não haver contaminação no processo. É o caso da Secretaria Municipal de Governo, que vai ter nessa comissão o atual vice-prefeito, que foi um dos principais artífices da gestão anterior. 21069927, participação no telefone, bom dia. Bom dia, Natanael, bom dia, João Magalhães, bom dia, Chico Gomes, bom dia, Gustavo, e a todos os teleouvintes do programa Comando Geral. Professor Sérgio Mendes. Bom dia, professor. Natanael, gostaria aqui de parabenizar a ação da Secretaria de Segurança do Estado do Piauí, que a gente já vem cobrando aqui há muito tempo nessa tribuna popular, com relação aí principalmente à fiscalização e notificação dos senhores proprietários de animais que deixam seus animais soltos, causando e provocando vários acidentes, tanto na capital como no interior. Então a gente vê várias pessoas tendo suas vidas ceifadas, ou muitas delas sequeladas, em detrimento dos vários acidentes provocados por esses animais que deveriam estar contidos dentro das propriedades ou das residências. Então é uma ação louvável que a gente vê a Secretaria de Segurança Pública, junto com a Delegacia Geral, de Polícia do Estado do Piauí, que está justamente aumentando e intensificando essas fiscalizações e autuando, porque só se consegue reverter alguma coisa, Natanael, quando dói no bolso dessa pessoa dona do animal, que é notificado, e que passa a ter a responsabilidade sobre justamente a provocação desses acidentes. Se a gente não tiver realmente essa fiscalização e a autuação desses proprietários, infelizmente a gente vai ter uma continuidade, desses acidentes sequelando várias pessoas. Um bom dia a todos. Bom dia, obrigado, professor Sérgio Mendes, pela tua participação. Tem mais participação no WhatsApp antes do intervalo? Bom dia a todos da Rádio de FM. Passando aqui só para comunicar a vocês da rádio, que deram uma força, que o transporte escolar lá da escola Prêmio Norte, ele retornou ontem, meio-dia. E hoje normalizou depois de um mês, pode dizer. Mas aí eles vão receber o mês todo inteiro mudado. Bom dia a todos. Valeu, Neto, obrigado, viu? A gente cobrou aqui bastante a retomada do transporte escolar lá no Prêmio Norte, isso, né? Foi uma persistência grande dele, Deu certo, Neto, obrigado. A participação do professor Sérgio foi salutar. Ele me fez aqui me lembrar que a Secretaria Estadual de Segurança ela está convocando, as eleições para os Conselhos Territoriais de Segurança em Teresina. Então já baixou, inclusive, um edital. Essa eleição, João, Chico, deverá acontecer no mês de junho. E também parabenizar a Secretaria de Segurança pelo lançamento do aplicativo Clara, que contribui na busca de perdidos, crianças e adolescentes perdidas. É um avanço, é uma inovação genuinamente made in Piauí. Teve a participação da agência, da empresa de tecnologia, através do Ellen Gera, com a sua equipe, e naturalmente a Secretaria de Segurança, o secretário Chico Lucas e sua equipe. Tem mais uma participação antes do intervalo? Bom dia, aqui é o Zé do Calo do Renascença. Já estão falando sobre essa questão de empréstimos. Até umas 2 semanas atrás eu vi o governador do estado também falando com o pessoal da Assembleia a respeito de empréstimo, de mais uma aprovação de empréstimo. Eu queria realmente saber aí do seu Neiva se realmente o início do empréstimo que era do metrô de 340 pulou para 600 milhões. Me diga aí que o senhor quer da base do governo. Participação conosco no telefone, bom dia, quem fala? A ligação caiu, tem participação também no WhatsApp. Tem participação no WhatsApp aqui.
Bom dia, comando geral. Que o amor de Deus brilhe no coração de todos os ouvintes dessa grandona FM, o dia do comando geral. Que a graça do Senhor Jesus Cristo brilhe em todos os corações. Um alô aí para a Ashla Santa e a Dila Raulina e a Mara Beatriz, ouvindo o programa e assistindo na TV. Tchau, é o Caburé, corno apaixonado. Tchau. Tá aí, Caburé, valeu pela tua participação. Caburé, direto do Promoral. Um abraço aqui também ao nosso amigo Cláudio. Fala, Cláudio. Bom dia, Érica. É o Cláudio Liro do Mucambim. Eu quero falar para vocês que eu estou completando mais um ano de vida. Estou completando meu aniversário hoje. E quero fazer uma reclamação sobre lá na Avenida Dom Zé Leitão, ali aqueles vandos que moram no satélite, na Pisadeira. Rapaz, a Guarda Municipal devia andar mais e dar um tempo naquelas paradas de ônibus. Diz que um vando lá pegou a pedra, tacou naquela vidraça, quebrou aqueles vidros das paradas de ônibus, viu? E tá lá quebrada. A Guarda Municipal precisa ficar dando assistência nessas paradas para os ônibus não quebrar, que estão todas destruídas, viu? Essa é a minha participação. Valeu, Cláudio. Obrigado pela tua participação. Cláudio Lira, direto da Zona Norte de Teresina. Um abraço aqui também ao Anderson, motorista de aplicativo na audiência. Tem mais participação? Bom dia, os ouvintes aí da FM O Dia. Dizer pro prefeito, não vai não, prefeito, não vai não. Não vai se reunir com vereador nenhum aí não, rapaz. Todos eles são coniventes. E bote esses que estavam do lado do pessoa pra fora, rapaz. Inclua ele no nome da lista da Polícia Federal, que vai pra cima deles aí. Um abraço. Valeu. Obrigado pela audiência. É a opinião do ouvinte. Isso. Tem mais participação conosco pelo WhatsApp. Quem é aqui, Chico? Vamos botar. É o Francisco Araújo, lá do Vamos Ver o Sol. Fala, Francisco. Bom dia, Chico Gomes, demais da mesa. Eu queria participar falando a respeito dessa onda de falta de dinheiro na prefeitura e o dinheiro que foi desviado. Eu queria perguntar para o prefeito Silvio Mendes por que ele não pergunta o vice-prefeito dele. O vice-prefeito dele chupou o osso até o último dia. E tem também o seu Dudu, outro falando também. O Dudu também é outro que não pode dizer nada não, que ele também comeu do bolo do mesmo jeitinho. É muito fácil descobrir quem comeu esse dinheiro aí. Não tá difícil não. Basta querer. Aí se fosse uma pessoa comum já estaria preso. Como não é político pode fazer o que quiser. E outro assunto também que vai voltar a partir da manhã, que é a paralisação dos ônibus. É mais do que justo, rapaz. Então, o negócio está sério, o problema dos ônibus. O motorista ganha mal, o cobrador ganha mal. Isso é de meus farros o que quer. A Ciclano não tem moral para dizer nada, a prefeitura em si não tem moral para dizer nada. Hoje diz que tem que rodar 30% dos ônibus. Onde é que, se hoje já só tem 30% dos ônibus rodando em Teresina, como é que vai parar? Só 30%? Valeu, Francisco, obrigado pela tua participação. Tem mais participação conosco? Bom dia, FM Dia. Eu gostaria de saber quem é que fiscaliza esses consórcios de Teresina. Esses consórcios como a Dizal, a Canopus e outros. Eu queria saber quem é que fiscaliza a hora desse sorteio, né? Porque a gente tem 3 modalidades de você ser contemplado, né? Tem por lance aliás, por 2, por lance e sorteio. Eu queria saber quem é que fiscaliza esses consórcios aqui de Teresina. Vocês têm essas informações? Valeu, Leandro. Nós vamos atrás da informação, viu? Daqui a pouco nós vamos tratar desse assunto. Pois não, Só João? o nosso ouvinte falou da questão da crise financeira na prefeitura. Eu lembrei do empréstimo, né? Ontem o prefeito Silvio Mendes citou nominalmente um empréstimo de 500 milhões de reais, onde ele criticava ali a taxa de juros. Ele citou que mensalmente é 32 milhões de reais só o pagamento desse empréstimo junto ao Banco do Brasil. Esse empréstimo foi aprovado, inclusive, quando o presidente da Câmara ainda era o atual vice-prefeito, Jeová Alencar, e teve o voto favorável de todos os vereadores à época, né? Porque alguns utilizam aquele discurso, não, já que a prefeitura está solicitando, é porque está precisando, eu como vereador não vou atrapalhar os planos da prefeitura. Só que como vereador, a missão principal é fiscalizar, votar contra de repente um pedido de empréstimo por conta de uma taxa de juros, ou porque
porque a explicação ali, o plano de trabalho, de aplicação dos recursos não está bem objetivo, não é atrapalhar a gestão, é defender o que é de interesse do município. E aí, quando a gente lembra dessa situação econômica atual, esse empréstimo do Banco do Brasil, o prefeito citou nominalmente, porque, segundo ele, o pagamento mensal é um pouco mais de 30 milhões, ou seja, por ano a gente tem aí 360 milhões de reais. É muito dinheiro realmente, mas ele foi aprovado com o apoio dos vereadores que hoje, né, os que foram reeleitos, votaram a favor à época e agora estão novamente na base do prefeito, portanto, também são responsáveis por acompanhar esse pagamento. E aí ainda tem um detalhe, só fazer uma observação acerca da sua fala, João, assim, o vereador diz assim, não, rapaz, eu não sou nem a favor não, mas eu vou votar porque tá todo mundo votando e eu não quero atrapalhar, não quero ser taxado com alguém que tá só querendo atrapalhar, assim. Eu sou totalmente contra o parlamentar que se ausenta de uma sessão para não votar em uma ou outra situação, ou, não, eu vou me abster. Gente, o papel do parlamentar é ele ser transparente e direto. E ter posição. Se concorda, vota e diz por que está votando. Se não concorda, olha, eu não voto, eu voto contra por isso, por isso. Agora, se ausentar de sessão para não votar e se abster, é ato de covarde. João, um detalhe importante, como a gente estava falando aqui no in-off, o doutor Pessoa, tecnicamente, não teria capacidade de fazer aquela engenharia técnica de buscar, não é, esses recursos, até porque boa parte deles ainda foram contratados na gestão do ex-prefeito Firmino Filho. Quem não lembra, no final da pandemia, não é, que era inclusive uma das bandeiras do próprio professor Kleber, que teria, numa eventual gestão, se ganhasse a eleição, R$1 bilhão contratados para execução de obras e serviços. Agora, o papel de uma Câmara, como ela aprovou o empréstimo, ok, e foi aprovado na gestão, como bem lembrou João Magalhães, na gestão da Câmara, pelo ex-presidente da Câmara e hoje vice-prefeito Jeová Alencar, que inclusive eu disse e repito, foi um dos grandes artífices da gestão Pessoa. Foi aprovado, agora cabe também aos vereadores, como também lembrou o Chico, fiscalizar a execução. Se você não questionou naquele momento o contrato de empréstimo, o juro, mas você pode acompanhar a execução, né, da aplicação dos recursos, comparar os empréstimos executados pela Prefeitura de Teresina com a atual gestão do governo do Estado, não tem nem o que comparar. Por quê? Porque todo momento o governador está fazendo entregas de estradas às escolas do Estado, sejam com recursos estaduais ou recursos federais da educação, ou oriundos do empréstimo, está aí as escolas sendo remodeladas por tempo de período integral, enfim, a saúde digital sendo implementada com recursos federais, mas também tem a coparticipação do Estado, e está aí para todos verem, Tribunal de Contas e o deputado estadual que está lá na Assembleia, diga-se de passagem, embora uma oposição diminuta, mas tem um ou outro deputado que faz uma zoada lá em relação à aplicação desses recursos. Então, podemos aqui citar o exemplo aqui do próprio deputado Gustavo Neiva, que é um deputado crítico, ele acompanha, observa, solicita informações e dão as informações, porque o Estado é obrigado, quando é aprovado um requerimento na Assembleia, pelo poder de lei, todo e qualquer secretário a dar esclarecimento em relação à aplicação de recursos. Participação pelo telefone 2106-9927, bom dia. Alô, Natan, bom dia, Natan. Bom dia. Saraiva do Renascença. Fala, Saraiva, como é que tá, meu amigo? Natan, rapaz, eu sei que TV e rádio é precioso, mas dê assim um chance para a pessoa falar, porque às vezes você corta o pensamento da pessoa, no último raciocínio você corta a pessoa. Pois não, fica à vontade, deixa aí o seu recado, Saraiva. Rapaz, eu vou dizer assim o seguinte, cadê o secretário do doutor Pessoa, que nenhum se pronunciou até agora? Qual a pasta A, B e C que nenhum se pronunciou? E eu vou dizer uma coisa para vocês, o maior responsável de tudo isso aí, passou pela Câmara que votou, mas tem um secretário de planejamento. Cadê o secretário de planejamento? Cadê o secretário de finanças da época? Então, o maior secretário que ele tinha, não de fazendo dos outros,
Mas o senhor João Henrique era o maior secretário de confiança dele. Cadê o doutor João Henrique, que foi secretário de Educação, que foi deputado federal, que foi ministro? Cadê o currículo dele que tá no manchar? Por que ele não vai para os canais de TV e defender a administração que ele participou? Então está na hora do deputado João Henrique, ex-deputado e ministro, ir para os canais de TV, ir para a imprensa e denunciar, se defender a pessoa dele e a administração que ele participou. Muito obrigado, um abraço a todos. Um abraço, Saraiva. Fica à vontade, meu amigo, para participar, viu? Aqui você tem vez e voz, viu? Aqui é a Tribuna do Povo. Tem mais participação no WhatsApp. Bom dia, meus amigos da FM Dia. Aqui é São Zacarias, moro aqui na Taboca há 15 anos, rapaz. Quando eu cheguei aqui tinha 2 linhas de ônibus, agora só tem um ônibus. Tem um ônibus 6 horas, o outro só passa 9h30 da manhã e o outro só é 12h40 que passa. Você fica, rapaz, se perder um ônibus de 9 horas, só vai passar outro 12 horas. E ninguém toma providência disso, rapaz. Isso é uma falta de eu sei lá, eu não posso nem dizer o nome, porque se eu for falar o nome é feio. Uma falta de consideração. Tem um conjunto aqui, o PSH é um calçamento velho, nojento. Os ônibus só andam caindo dentro de buraco, é valeta, rapaz, é uma coisa... Por que não bota um asfalto nesse PSH, rapaz? Isso é uma falta de respeito pelo povo, rapaz. A minha reclamação é essa. Eu quero deixar um bom dia para todos meus amigos motoristas de coletivo, tá bom, meus irmãos? E Deus abençoe vocês todos. Um abraço para todos. Obrigado, seu Zacarias, direto da comunidade Taboca, né? Taboca do Pau Ferrado. Aqui, só colocar aqui essa questão do CETUT, dizer que o CETUT ele é responsável pelo transporte público da capital como um todo. Não somente da área urbana, da área que dá mais lucro. O que ocorre? Há uns anos atrás aí, simplesmente o CETUT chegou e decidiu que não ia mais fazer o transporte da área rural. Não, nós não temos mais interesse e ninguém disse nada. E aí se colocaram os arremedos. Teve empresário de ônibus que chegou e disse, não, é o seguinte, rapaz. Fez acerto de conta com funcionários, dizendo, é o seguinte, ó, tu tem tantos anos aqui, eu vou te dar um ônibus, vou te dar uma linha, tu vai explorar a linha tal e acabou. Então assim... O CETUT precisa ser colocado no seu devido lugar e eu quero aqui saber quando é que o parlamento, o judiciário, o poder executivo da nossa capital vai tomar uma postura de responsabilizar o CETUT pelos seus atos. Bom, concordo, eu acho que o transporte público ele precisa ter uma atenção e não é para agora, né? Desde ontem. Agora sim, João, eu queria ouvir você, ouvir também o Chico, se possível. A Câmara ontem tomou uma posição que me deixou assim perplexo, que foi a suspensão, né, do processo penal do deputado federal Alexandre Ramage, acusado de ser também participante desde o planejamento e execução. Era o Araponga, né, o camarada que estava, né, fazendo a espionagem ilegal também, né, no governo Bolsonaro, e foi agora suspenso, inclusive com voto de deputados do Piauí. Tá? Suspensão penal. Porque quando você tem crença na sua inocência, você se defende. Você vai mostrar, provar que você é inocente. Mas é como se estivesse dando aí uma carta, não é? Uma anuência para que as práticas criminosas que foram cometidas por uma pessoa, supostamente cometidas, diga-se passagem que ele estaria respondendo um processo, eu faço até essa correção, mas isso me acende uma luzinha amarela de um alerta. Por quê? Porque vai virar moda, é um dispositivo constitucional, essa suspensão de processo penal tanto de deputado federal como de senador. Agora abre precedentes para outras situações e vai virar a casa da mãe Joana, ou seja, o camarada supostamente comete um crime, há um processo penal do qual ele é réu, porque foi recebida a denúncia, e aí suspende-se ao bel prazer. Outra, foi aprovado também o aumento do número de deputados federais, para que os estados, como inclusive o Piauí, que perdeu eleitores, não perca deputados federais. Agora, a culpa é do povo? A culpa é da legislação? Não. Agora, não pode se estar mudando a legislação por conveniência, principalmente quando um país como o nosso tem graves problemas a serem enfrentados. Nós temos hoje uma Câmara de Deputados, praticamente, mais da metade, midiática, que usa as redes sociais só para falar mal, esculhambar os outros e nada de efetivamente combater os problemas que a sociedade tanto quer.
Aí é o corporativismo chamado, né, João Magalhães? Nesse caso da suspensão, ela chama muita atenção, primeiro porque o texto deixa em aberto e, na verdade, beneficia os demais parlamentares que provavelmente em outro momento podem estar respondendo uma ação penal, e não é que ele foi inocentado ou que ele vai ser julgado. Na verdade, o processo não vai nem andar, vai ficar paralisado apenas se um dia ele perder o mandato, porque a gente sabe que a tradição no Brasil é que um deputado federal permaneça no Congresso por muitos anos. Se ele conseguir fazer o jogo para ser eleito, ele fica ali com 30 anos tranquilo na Câmara Federal. A gente tem exemplos, inclusive, o ex-deputado Paz Landim passou mais de 30 anos 40 na Câmara Federal, mas enfim, é de fato algo muito complicado, porque você suspende uma investigação. Você diz, olha, o crime você pode até ter cometido, mas você não vai responder não. Fica aqui. O humorista João Cláudio Moreno é que dizia, né, que tem aquele ditado que uma mão ajuda a outra, na política uma mão suja a outra. Eu acho que se contextualiza muito bem essa situação, porque de fato Chico Gomes é um corporativismo que protege, eu protejo você hoje, amanhã você me ajuda, e no meio de tudo isso fica crimes que supostamente foram cometidos e que não serão sequer investigados só porque o acusado ganhou o mandato de deputado federal. Ou seja, eu posso fazer aqui o que eu quiser, se eu tiver dinheiro, poder político, eu consigo ali um mandato, a partir daí eu não vou mais nem responder o processo. Acho que isso inclusive ajuda a explicar porque que tem alguns empresários que depois entram na política porque sabem que com essa proteção é importante você lutar e trabalhar para permanecer ali como deputado, já que as investigações, as ações penais... Empresários e outros afins, porque são personalidades envoltas em dúvidas criminosas que se utilizam do artifício logo da força política para impedir o avançar de alguma investigação que no final possa vir prejudicá-lo. Agora, é um alerta para a sociedade escolher melhor os seus representantes. Natan, e esse corporativismo, ele é gritante, porque assim, veja bem, e ainda tem uma divisão de alas. Não, quando é da minha ala, eu vou defender. Quando é da ala contrária, eu vou atacar e vou acusar. Eu vou dar um exemplo aqui. Nós temos aí a deputada Carla Zambelli, que puxou a arma no meio da rua, e aí o seguinte, foi pedir a cassação dela, e eu concordo que tem que ser cassado. Tem que ser caçada. E aí o seguinte, não tem ala, não! Aí tem uma ala que não precisa tá defendendo. Aí nós temos o deputado Glauber, que agrediu alguém dentro do Congresso Nacional e de forma... E assim, eu não sou a favor de agressão, mas meu amigo velho é o seguinte, mãe é coisa sagrada. Como é que o caba vem me chamar de filho disso ou filho daquilo, falar da minha mãe no espaço público, no meio de todo mundo, e eu não vou me defender, e não vou defender a honra da minha mãe? Então o que ocorre? Estão caçando o cara. Foi aprovada a caça, que é o que vale para um, não vale para o outro. E agora então é um exemplo de corporativismo gritante. E agora a suspensão do mandato da federal, né? Por conta de ter proferido palavras de baixo calão em relação à ministra Gleisi Hoffmann, né? Foi suspenso. Então há umas inconsistências, incoerências no processo funcional da Câmara Federal. Né? Desculpa te interromper, de que é preciso que o judiciário também se interfira nesses processos. É por isso que precisa da interferência do Poder Judiciário, desde que ele seja provocado, e vai ser fatalmente provocado. Por conta da ausência da questão ética dos próprios segmentos. Se o Legislativo agisse de forma correta, não haveria necessidade da interferência do Judiciário. Se o Judiciário também fosse totalmente isento, não haveria necessidade do Legislativo tentar tanto, que não consegue tentar tanto, intervir na questão judiciária. Nosso país é uma coisa que ninguém se entende. Aqui mesmo em Teresina a gente tem, na Câmara Municipal, foi formada recentemente a Comissão de Ética, né? Porque nem isso tinha no Parlamento. Foi recente, inclusive o presidente é o vereador Fernando Lima, que até agora tem alguns casos que eu acho que precisam, que a Câmara precisa julgar, precisa se posicionar de forma mais firme, mas até o momento a Comissão de Ética tem fechado os olhos. Não, parece que o parlamentar pode se envolver com o que quiser, pode fazer o que quiser. Nesse momento, a única coisa que eles sabem dizer, olha, não, deixa a investigação, deixa a Justiça Eleitoral tomar conta. Mas é bom lembrar que os vereadores são eleitos pelo povo e tem uma liturgia para cumprir. Tem determinadas questões que não é natural
que eles sejam associados. Isso prejudica todo o parlamento. Gustavo, só para aqui, em cima do que você falou, em relação a Conselho de Ética, Comissão de Ética da Câmara Municipal, o presidente da Comissão de Ética da Câmara Municipal de Teresina, quem é presidente de uma comissão de ética, ele tem que ser o mais ético possível, tem que dar exemplo. Aconteceu agora recentemente uma discussão boba por um espaço de garagem, aonde o presidente da comissão de ética simplesmente travou o carro de uma outra parlamentar, simplesmente porque o carro estava na vaga que era reservada a ele. E ele, como presidente da comissão de ética, o que deveria ter feito? Rapaz, qual é o lugar reservado à vereadora? Esse aqui, pois eu vou colocar vereadora. Eu coloquei o meu carro no lugar do seu, porque o seu estava no lugar do meu. Mas agora trancar a parlamentar, e aí o que ocorre? Na hora que a parlamentar foi precisar se ausentar da casa, sair da casa, não, meu motorista foi buscar o meu filho, e aí o seguinte, de lá ele vai deixar em casa. Aí eu me pergunto aqui uma coisa que ficou... O presidente da comissão de ética. O presidente da comissão de ética, o vereador Fernando Lima. E aí eu me pergunto aqui, Natan, só para concluir aqui, eu pergunto aqui, Natan, quer dizer que o motorista do vereador, que se ele estiver nomeado na Casa Legislativa, ele está lá para servir o povo. Quer dizer que o motorista nomeado na Casa Legislativa vai deixar o filho do vereador em casa, vai buscar o filho do vereador no colégio? Não, tá errado. Então isso aí é falta de ética de alguém que preside a comissão de ética. Aí é brincadeira. Não vai ser ele que vai julgar. Vai presidir, né? Vai analisar, recepcionar e vai presidir e nomear. A gente está rindo porque é o que a gente pode fazer, além de... Para não chorar. Exatamente. Bom, mas essa questão, para você ver o nível que a Câmara Municipal de Teresina está, porque se discute isso num plenário, uma vaga de estacionamento. Então, o Conselho de Ética ele precisa funcionar, não só tem casos pontuais, existem outras situações que a Câmara precisa analisar. Não é só provocado não, viu, senhor presidente da Comissão de Ética? Pode ser também de ofício. Tem algumas observações acerca, né, do comportamento parlamentar. Por exemplo, houve entrega recente de cestas básicas na Câmara Municipal. Vamos colocar o povo. Então fica essa análise para a própria população fazer a sua reflexão. 2106-9927, participação conosco, bom dia. Bom dia. Ô Nathaniel, João Gomes, Chico Gomes, cadê os vereadores que estão formados amanhã uma grande greve de motorista? Cadê os vereadores? Eu pediria aí, rapaz, está na hora de se manifestar, porque você sabe, hoje o político faz o que quer, promete, faz o que quer. Nós elegemos o deputado federal, o deputado estadual, o senador, o governador, o prefeito, o vereador. Eles estão empregados ali dentro daquelas casas, tanto como o presidente da Câmara Municipal, estamos por nós. Estamos por nós. A verdade tem que ser dito, doer e doer. Eu quero agradecer aí um bom final de semana, porque eu vou dizer que amanhã, para mim, eu não quero me isolar amanhã. Amanhã está fazendo 49 anos que eu perdi minha mãezinha, que Deus tenha no bom lugar. Perdi no Dia das Mães. Quero parabenizar todos que estão em sintonia. Meu grande amigo Adão do Quina 1, 2, 3, 4. Vocês vão fazer uma visita, eles vão marcar ali para fazer uma visita a ele, viu? Daniel, João Gomes, e que faz o jornalismo da Rádio FM, o dia mais popular de Teresina e a mais popular do Brasil. Respondas aí dos estudos com o campeão, com Tom Magela, mas ele vai voltar, se Deus quiser. Tchau, tchau. Valeu, inclusive. Rapaz, vamos marcar essa visita aí no Quina, viu? Porque aqui tem só dois rapazinhos que comem bem pouquinho, viu? Dá 2 bombas aí pra ele, um caldo de cana, dá tudo certo.